Bom dia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Teu socorro vem do Senhor. E nessa manhã Deus tem uma palavra específica para você. You make it easier to be. To be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia! Estamos de volta com esse programa Meditando a Palavra do Senhor. Essa palavra que traz vida e nos muda de lugar. Quando nós olhamos a palavra, nós temos que deixar que essa palavra ela traga vida no nosso interior. E o ciclo de vida se dá da seguinte forma, o ciclo de crescimento. Eu recebo uma verdade, eu entendo como pratica e eu pratico essa verdade. Quando esse ciclo é completo, eu começo a viver a palavra. Essa palavra, ela começa a fazer parte da minha vida e ela se torna em mim a vida de Deus. Nós começamos a receber esse depósito de Deus que vai crescendo dia após dia. E nós crescemos na fé, na qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que nós precisamos. E esse salmo é um salmo muito lindo que todos nós conhecemos, o Salmo 23. Mas para muitas pessoas é somente um conhecimento na mente que não chega a alterar a vida. Mas esse salmo é tremendo e ele altera a nossa vida, porque todos nós precisamos daquilo que está escrito nesse salmo. E eu vou ler e comentar versículo por versículo. O primeiro versículo diz assim: O Senhor é o meu pastor. Quem escreveu esse salmo foi Davi, e a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando ele escreve esses salmos, nós vemos o conhecimento que ele tem, não só um conhecimento na mente, mas uma experiência com Deus. Um homem que escreve dessa maneira, uma pessoa que escreve dessa maneira, é porque realmente ele teve uma experiência com Deus. E quando Davi ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Ele traz para algo muito dele, muito uma propriedade particular, é o meu pastor. E o meu desejo é que você, com o decorrer dessas palavras, você comece a dizer, é o meu Deus, é o meu Jesus, Ele é o meu pastor. Porque isso vai trazendo vida. Pega essa palavra como um desejo de Deus, você é alvo para o cumprimento desta palavra. O segundo versículo diz assim, se o Senhor é o meu pastor, existe uma consequência, nada me faltará, nada me faltará, nada, tudo aquilo que você tem necessidade, quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta. Quando nós somos ovelhas do pasto do Senhor, o que a ovelha precisa fazer? A ovelha, ela simplesmente segue o pastor, mansamente ela vai seguindo o pastor. E o que esse pastor faz? Ele deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, em lugar de vida, em lugar onde eu tenho a minha necessidade suprida, o meu alimento garantido, porque ele me leva a verdes pastos. Muitas vezes nós temos tantos alimentos bons, né, na nossa casa, na nossa mesa, mas nós não nos sentimos saciados. A nossa alma precisa de mais, nós sempre temos a sensação que estamos precisando de mais, estamos em falta. Quer dizer, se isso é uma constante na tua vida, mas te leva a um crescimento, é bom. Mas se isso está te levando para baixo, é porque você precisa declarar Jesus como teu pastor. E continua o salmo dizendo, guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas, não águas revoltas, não tempestades, não tantas coisas que nos levam de um lado para o outro inquietos. Não, Ele nos leva a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma, quer dizer, tranquilidade na alma. Quanto nós precisamos de refrigério, de descanso na nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Existe uma vereda de justiça, existe uma justiça que não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus, a justiça que se processa na minha vida e através de mim. Uma justiça que é processada pelos pensamentos de Deus, pelos conceitos de Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Muitas vezes nós temos uma justiça própria. Nós queremos fazer justiça, muitas vezes com as nossas mãos. Queremos revidar da maneira como nós achamos que é certo. E do ponto de vista humano, muitas vezes é certo. Mas existe uma justiça, uma vereda de justiça, que é a vereda do Senhor, e Ele nos leva por amor ao seu próprio nome, porque Deus tem prazer em nós. Deus quer que o homem volte para Ele, porque Deus criou o homem para Ele. Próximo versículo diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Uma declaração muito forte. Davi, ele passou por muitos momentos muito perigosos. Davi perdeu filhos. Davi, ele teve muita coisa conturbada na vida dele. A Bíblia é tão linda, tão maravilhosa, porque mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não esconde as falhas de Davi. Deus não esconde as falhas dos homens dos quais ele usou. Deus usa pessoas falhas. Deus quer que os homens se voltem para Ele de uma maneira com o coração totalmente quebrantado. E Davi era assim. Davi errava, mas o desejo dele era realmente agradar ao Senhor. E ele faz essa constatação que nós mesmos devemos constatar, ainda que nós estejamos andando pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Muitas vezes nós passamos por enfermidade. Muitas vezes nós achamos que vamos morrer. Ali pode ser o vale da sombra da morte. Quando nós perdemos um ente querido, ali é o vale da sombra da morte. Não é a morte, mas é o vale da sombra. A morte está com uma sombra, estamos com uma sensação ruim. Quantas vezes nós sentimos isso? Todos nós sentimos isso. Por isso nós precisamos que Jesus seja o nosso pastor, que o Senhor seja o nosso pastor, que Ele seja Senhor da nossa vida, que nós estejamos servindo a Ele de todo o nosso coração. E Davi constata, e ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quantas vezes nós tememos tantas coisas. Quando eu conheci Jesus, eu tive experiências de morte na minha família. E quando eu ainda não tinha tido experiência com Jesus, quando eu ainda não conhecia Jesus, meu maior medo era perder meu pai e minha mãe. Eu ficava apavorada, eu não queria nem pensar. A morte para mim era uma coisa terrível, terrível, que eu não conseguia entender. Mas quando eu conheci Jesus, a Bíblia diz assim, que quando nós conhecemos Jesus, nós passamos da morte para a vida eterna. Quer dizer, a qualidade de vida de Deus. Não temos mais medo, não que não vamos morrer, mas mesmo que estejamos deixando este corpo, essa casa terrestre, nós temos uma casa feita não por mãos de homens, mas por mãos celestes. Então nós paramos de ter medo da morte. Mas quando eu conheci Jesus, logo depois, 6 meses, eu perdi o meu pai. E depois de 6 meses, eu perdi a minha mãe. Com todo aquele medo que eu tinha antes da minha experiência com Jesus, eu perdi o medo. Deus me deu um entendimento tão grande, que aquele corpo que estava ali, que estava sendo sepultado, não era mais o meu pai. Meu pai, ele tinha tido uma experiência com Deus e eu sabia que ele estava com Jesus nessa hora, como aquele ladrão da cruz que reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como realmente clamou a ele e ele pediu: olhe, quando estiveres na glória, lembra-te de mim. E Jesus falou: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Quer dizer, não há uma demora, não existe um período intermediário, não. Se nós estamos com Cristo, ao fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos diante do Senhor e isso não traz medo porque nós confiamos nele. Mas precisamos de um consolo nessa hora, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E Davi ele diz assim: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Quer dizer, é a vara do bom pastor, é o cajado do bom pastor que vem com consolo dentro de nós. Quando nós, naquele momento, nós recorremos ao Senhor, nós temos o nosso coração totalmente consolado, não ficamos em desespero, sentimos a falta, choramos a morte do nosso ente querido ou a situação que nós estamos passando, mas nós somos consolados pelo Senhor. E o salmista continua dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quantas vezes você foi afrontado? Quantas vezes você foi humilhado? Quantas vezes usurparam aquilo que você tinha? Roubaram aquilo que você tinha? Mas quando você mansamente deixa que Jesus esteja te consolando, quando você confia no Senhor, chega um momento que Deus exalta a tua vida perante todos aqueles que se voltaram, que escarneceram de você. Mas basta que você seja ovelha desse bom pastor. E o salmista continua dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, nunca mais você vai andar sozinho. Você está andando e você não pode ver, mas a bondade está de um lado e a misericórdia está de outro. Você tem duas companheiras, a bondade e a misericórdia, todos os dias da sua vida. Você não está sozinho. E termina: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, é a certeza do teu futuro na eternidade com Jesus. Nessa hora, eu te convido. Você quer pertencer a esse bom pastor? É no teu coração. É no teu coração. Eu quero fazer uma oração agora, que você possa fechar os teus olhos e simplesmente dizer: eu quero, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero pertencer a ti. Feche os teus olhos e eu vou estar orando. Senhor, essa palavra é tão maravilhosa, Senhor. Deus, um dia eu fiz uma decisão e te aceitei, Jesus, como meu Salvador, como meu Senhor, como meu pastor. E eu tenho usufruído dos benefícios de ser ovelha tua. E agora, essas pessoas que estão orando, que estão realmente dizendo eu quero, disponibilizando a sua vida ao Senhor, Deus, traz essa experiência, cura, leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Senhor, refrigera a alma, Senhor, traz consolo na hora da dor, na hora, Senhor, onde elas estiverem passando pelo vale da sombra da morte. Deus, traz o consolo, a direção, Senhor. Deus, na hora certa, Senhor amado, faz com que a justiça delas, Senhor, sobressaia, que o Senhor esteja sobre elas, Pai. Ó Deus amado, e que elas tenham percepção da bondade e da misericórdia, que constantemente estão, Senhor, durante todos os dias da nossa vida, e a certeza da vida eterna com o Senhor. Eu abençoo essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém. Como é bom ter essa possibilidade de ser ovelha de Jesus. Realmente de ir a pastos verdejantes e águas tranquilas. E essa possibilidade está aberta para todos nós que ouvimos e cremos na palavra. No sábado e domingo nós teremos um intervalo onde o programa não estará passando, mas nós convidamos você para estar nos cultos agora de sábado. Hoje é sexta-feira à noite nós temos os culto de adolescentes às 20 horas. No sábado nós temos o culto de jovens às 20 horas e no domingo celebração para toda a família às 17 e às 19 horas. Convidamos você, venha estar conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be